E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, a gente está aqui hoje para mais um Hora da Ciência. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre por que a gente não deve manejar pasto por dias fixos. Nós vamos falar aqui sobre por que a gente só deve fazer manejo de pastagem por altura. Isso independente se meu sistema for rotacionado ou se meu sistema for contínuo. Também no contínuo a gente tem condição de controlar a altura da planta. Tá? Então, o que acontece? Planta não responde a calendário humano, vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes. Planta responde à luz, temperatura, nutriente. Então, quanto mais condições favoráveis eu der e tiver no ambiente para o desenvolvimento dessa planta, mais rápido ela vai chegar na altura. Por isso que se a gente ficar trabalhando aí com um dia de ocupação, 21 dias de descanso, pode ser que esses 21 dias sejam pouco para o desenvolvimento da planta se as condições começarem a ficar desfavoráveis. Mas pode ser que 21 dias seja muito se as condições foram muito boas. Se a gente está, por exemplo, no começo do período das águas, por exemplo, vamos fazer essa suposição, a gente aqui no começo do período das águas. Então a gente tem muita radiação, a gente tem precipitação, a gente tem luz, temperatura. Então vai haver um desenvolvimento muito rápido desse dossel. Então essa planta vai chegar mais rapidamente, né, naquele ponto ótimo. Porque em forragicultura, pessoal, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é que a gente não tem que falar em maximização da produção da forragem. Em forragicultura é interessante que a gente fale em otimização. Eu quero entregar para o meu animal a forragem num estado ótimo. O que seria o estado ótimo, falando em forragicultura? Seria o momento em que eu tenho uma maior produção de folhas e uma menor produção de colmos e material morto. Porque em nível de rume, as folhas são muito mais degradadas e elas acabam tendo uma digestibilidade maior e entregando, consequentemente, o melhor resultado. Então, se a gente ultrapassa uma altura determinada de manejo dessa planta, começa a haver alongamento de colmo, muito material senescente e eu perco a qualidade da forragem. Por isso que os dias fixos eles podem não ser satisfatórios, tá? Então a gente tem que trabalhar com altura. Como que foi lançada essa conversa da altura? Como que isso aconteceu? Isso são estudos muito antigos, desde a década de 50, já tem pesquisadores no exterior trabalhando com isso, sempre trabalhando com plantas de clima temperado. Então, convencionou-se que a gente iria fazer esses estudos, o pessoal da Exalc lá em Piracicaba iniciou esses estudos, para saber se a gente conseguiria ter esses mesmos resultados, que o pessoal estava estudando lá nas forrageiras de clima temperado aqui, nessas de clima tropical. Então, o que aconteceu? Iniciaram-se os estudos. Todo mundo sabia que com 95% de interceptação era o momento ótimo para a interrupção da rebrotação, lá nas plantas de clima temperado. Certo? Então, será que nas de clima tropical seria a mesma coisa? Então, uma bateria de estudos acabou mostrando para a gente que se a gente interromper a rebrotação, quando o nosso pasto atinge 95% de interceptação, a gente vai estar num ponto ótimo, aquele tal ponto que eu falei para vocês que tem mais folha, menos talo e menos material morto, né? Só que a interceptação luminosa não é uma medida fácil, era uma medida muito complexa para ser feita em nível de fazenda. Então a gente correlacionou isso com a altura. Então para cada planta forrageira a gente já tem uma altura de entrada pré-determinada. E é muito importante que a gente respeite essa altura. Porque como eu já disse inúmeras vezes, planta não respeita calendário humano, ela respeita as condições de crescimento para ela. Então para cada uma vai ter uma altura. Mombaça com 90 centímetros, a gente está fazendo agora um experimento aqui para saber se o paredão vão ser os mesmos 90 centímetros. Então a gente trabalha com marandu entre 30 e 40 centímetros, braquiária decumbens em 20 centímetros. Então, para cada planta, a gente tem uma altura determinada. Tá? Então, a gente preconiza também que a altura de saída ela seja a metade da altura de entrada, o que também não significa dizer que é uma regra. Tá? Existe o pastejo rotatino em que a gente faz um pastejo mais leniente. Tá? Então, para cada planta, nós vamos ter uma altura de saída e uma altura de entrada. Tá? Mas essa altura de entrada também não é fixa. Vários experimentos têm provado que tem mostrado para a gente que a gente tem um espaço aí, a gente tem um intervalo em que pode colocar os animais para interromperem a rebrotação. Tá? Então a gente já sabe qual é o máximo. O máximo são os 95% de interceptação. Mas a gente pode trabalhar um pouco abaixo, até para flexibilizar mais o manejo e ficar mais fácil dentro da fazenda a gente fazer esse tipo de trabalho. Tá? A ciência tem trabalhado para a gente encontrar a melhor forma de otimizar a produção de forragem. Então não adianta o produtor rural, isso é muito importante, chegar num pasto, por exemplo, de capim-zuri e ficar feliz da vida porque ele está sumido lá dentro, porque ele levanta a mão e a gente não consegue ver ele lá dentro. Isso aí é um pasto que já está com muito como alongado, as folhas lá de baixo já começam a senescer. Pasto alto, pessoal, não é necessariamente sinônimo de pasto bom. Muitas das vezes,
a gente tem um pasto alto que está muito lignificado. Consequentemente, ele vai ter uma menor digestibilidade, vai entregar um desempenho pior dos nossos animais. Tá? Então, isso é um outro tabu que a gente precisa quebrar. Achar que o pasto tem que estar muito alto antes da entrada dos animais. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, a gente fez experimento aqui entrando com mombaça com 80 e 90 centímetros. A gente teve uma produção de leite 30% superior quando nós entramos com 80 em relação a 90 centímetros. O que isso significa? Né, que esse pasto de 90 centímetros, embora entregue resultados fantásticos, muito melhor, por exemplo, do que o de 1,10 centímetros, tá? O de 80 ainda tem uma qualidade muito melhor. Então esse é um tabu que a gente precisa quebrar, de ficar achando que o pasto que é muito alto, tá, vai ser um pasto maravilhoso. Então a gente tem que respeitar a altura de manejo. E cada planta forrageira tem a sua altura específica. Então se você quer saber dessas alturas também, algumas já estão pré-determinadas, tá? A gente tem umas tabelinhas, a gente sempre comenta sobre isso lá no nosso perfil do Instagram, no Forragicultura e Pastagens, tá? E vamos falar um pouquinho disso aqui também quando a gente for falar no quadro que capim é esse. Para cada um nós vamos falar para vocês a determinação dessas alturas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham gravado esses 2 recados de hoje. Planta não responde a calendário humano, então esse negócio de manejar por dia fixo já acabou. Isso aí não tem como. E pasto alto não é sinônimo de pasto bom, tá? Porque a gente tem que saber se ele está no ponto certo para otimizar a produção de forragem, ou seja, oferecer mais folha e não maximizar, porque o máximo da produção de forragem traz muito talo, traz muito material de baixa qualidade. Espero que vocês tenham gostado e peço para vocês acompanharem a gente nas redes sociais, não só aqui no YouTube, tá? Mas a gente também tem Instagram, nós temos um grupo no Telegram, Twitter, tudo sempre Forragicultura e Pastagens. Um abraço, pessoal!